A paz do Senhor, bom dia, Deus te abençoe. Nós vamos meditar em Filipenses, capítulo 2 e o versículo 12. A parte B do versículo diz assim, Filipenses 2 e o versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2 e o verso 12. A parte B do versículo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O nosso Deus, Ele quer que nós cresçamos como uma criança. Uma criança, ela cresce cheia de nutrientes, ela cresce forte, praticamente com perfeição, desde que nasce. Assim é o plano de Deus para nós, que nós cresçamos continuamente, progressivamente, saudavelmente. E Paulo, orientando aos filipenses, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. A palavra nesta madrugada é para que a sua salvação ela se desenvolva, porque o plano do nosso Papai Celestial ele vai se cumprir na sua vida e você precisa estar preparado, você precisa estar pronto para guerrear, para cumprir a sua missão aqui na terra. E como é que nós nos preparamos? Por meio da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 2, o Senhor diz assim: desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Desejai, como crianças que acabaram de nascer, o leite, a palavra de Deus, não falsificada, ou seja, a palavra genuína, pura, vinda pelo Espírito Santo, para que por ele vá descrescendo. Então este é o plano, que nós venhamos a crescer por meio do estudo da palavra, por meio das escrituras sagradas é que nós vamos crescer. E a característica de alguém que está saudável é o apetite. Aí as escrituras dizem aqui em 1 Pedro 2 e o verso 2, desejai como bebês que acabaram de nascer, ou seja, com intensidade, com muito ímpeto, com muita vontade, ler as escrituras, examinar as escrituras. Jesus falou: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. O Senhor nos dizendo para estudar as Escrituras. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3 e verso 18. O Senhor está ordenando no imperativo: antes, crescei na graça e no conhecimento. Ele está dizendo para você: cresça, desenvolva, que a sua salvação se desenvolva. E como é que ela vai se desenvolver? Examinando as Escrituras. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus bradou dizendo em João 7, o verso 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras. Quando Jesus diz quem crer em mim, como diz as Escrituras, ele está dizendo para você, é necessário que você creia nele, conforme diz todas as Escrituras. Você não pode crer em Jesus em parte.
Você não pode crer em Jesus um pouco, mas você precisa crer em Jesus conforme diz todas as Escrituras. João 7:38, Jesus brada dizendo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Esse é o plano, que a palavra ela seja abundante no seu interior e você venha transbordar da presença dele por meio da palavra, porque ele é a palavra. Ele diz em João 6, o verso 63, as minhas palavras são espírito. João 1,14. E a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Jesus é a palavra dele é espírito. Nós crescemos por meio da palavra. Diz as Escrituras em Josué 1,8, o Espírito do Senhor falando a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Esta é a orientação, meditar na palavra dele o tempo todo. O Senhor, ele diz no Salmo 1 e o verso 2, pelo Espírito Santo, bem-aventurado é o varão que medita na minha palavra de dia e de noite, que na minha lei tem o seu prazer e na minha palavra medita de dia e de noite. Esse é o plano, que venhamos meditar nas Escrituras de dia e de noite. Você sabia que o maior campo de batalha que você tem, o maior campo de batalha na sua vida é a sua mente? Sim, nós temos várias faculdades. O corpo tem as suas faculdades, audição, olfato, visão. O espírito tem as suas faculdades, que é a fé, a consciência, a sensibilidade com o mundo espiritual. E a alma tem as suas faculdades, a decisão, o livre-arbítrio, a vontade, o desejo, a razão. A alma tem várias faculdades. E a guerra principal do cristão é na sua mente. A mente é uma faculdade da alma. E a Bíblia diz em Gálatas 5,16 que a alma ela está entre o corpo e o espírito. A alma ela trava uma guerra. Ora ela quer pender para a carne, ora ela deseja pender para o espírito. O homem espiritual ele deseja as coisas do espírito 24 horas. De que forma? Por meio das Escrituras sagradas. Se a mente é o campo de batalha principal do cristão, então encha a sua mente da palavra. Olha que lindo, 1 Coríntios 2 e o verso 16. Medita comigo, memoriza comigo. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 16 diz assim: vós tendes a mente de Cristo. É uma profecia sobre a sua vida. Recebe esta profecia nesta madrugada. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 16. O nosso Deus te chamou, Ele te escolheu para você ser um homem da palavra, uma mulher da palavra. Que a palavra transborde nos seus olhos, nos seus lábios, que os seus ouvidos aceitem ouvir somente aquilo que venha te fazer crescer, somente aquilo que esteja relacionado à sua palavra. Vós tendes a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre os homens. Jesus se manifesta por meio da sua palavra, que é Espírito. A palavra do nosso Deus é viva. Ela fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Ou seja, as promessas se exteriorizam, acontecem. As promessas de que tudo que você pedir em nome de Jesus vai acontecer. Ou seja, você pede algo conforme a vontade dele. 1 João 5,14. 1 João 5,14 diz que tudo o que pedirmos, segundo a sua vontade, Ele fará. É a promessa de que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, Ele vai fazer segundo a vontade
dele, por meio da sua palavra que é viva, ela salta das páginas e vai à divisão da sua alma e espírito e aumenta a sua fé, fortalece a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, fortalece a sua fé. Jesus te chamou para você ser grande em fé, porque Ele habita no seu coração. Você é templo de Jesus Cristo. Ele quer ceiar com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, onde a sua fé seja viva e operante por meio das Escrituras Sagradas, que é a ferramenta do Espírito Santo. Efésios 6,17 diz que as Escrituras Sagradas é o bisturi do Espírito, a espada do Espírito, a ferramenta do Espírito, um instrumento do Espírito Santo agir na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta, de operar o ministério para o qual Ele te chamou por meio das Escrituras Sagradas. Então, você vai agora colocar a mão no seu coração comigo e você vai fazer um plano de leitura da Bíblia este ano. E não tem desculpas. Ah, pastor, mas já estamos no meio do ano e eu não dou conta de ler a Bíblia toda até o final do ano. Dá tempo ainda, dá tempo. Se você ler 7 páginas por dia, 7 páginas que eu digo frente e verso, você consegue ler a Bíblia. Ela tem cerca de 1.300 páginas, dividida por 180 dias, por 200 dias, 210 dias falta para terminar o ano, vai dar a média de 6 páginas e meia, 7 páginas. Dá tempo ainda. E se você tiver dificuldade para ler, você vai fazer o compromisso de ler o Novo Testamento. Não tem desculpa, dá tempo de você ler o Novo Testamento esse ano. Começa agora. E aí o ano que vem, em janeiro, você começa a ler a Bíblia toda. Então, não tem desculpa. Faça um plano de leitura, medita na palavra o tempo todo, o dia todo. Que a sua mente seja a mente de Cristo, como o nosso Deus planejou. Meditar na palavra o dia todo. Coloca a mão no coração e eu vou pedir a Deus para que você venha crescer, se desenvolver, amadurecer na palavra, fortalecer a sua fé na palavra, em nome de Jesus Cristo. E vamos orar pelo caderno, pelos pedidos que estão lá no caderno registrados. Amém. Senhor Deus, intercedo por este ouvinte, por esta pessoa que está participando da live neste momento, que vai assistir o vídeo mais tarde, que ele, ó Deus, faça um compromisso de meditar na Tua palavra, de ler a Tua palavra, de examinar as Tuas Escrituras, conforme diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque a vida eterna provém dela. Ó Deus querido, que nós venhamos desejar aprender das Escrituras, assim como uma criança acaba de nascer, deseja leite, deseja desesperadamente por leite, que nós venhamos desejar a Tua palavra com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso coração, do nosso entendimento. Ó Papai querido, que venhamos nos envolver com as Tuas Escrituras, porque o Senhor escolheu comunicar com a humanidade por meio delas. O Senhor escolheu operar pelo Teu Espírito por meio das Escrituras. Nós teremos vidas cheias do Teu Espírito se nos aprofundarmos em Te conhecer, conforme diz todas as Escrituras. Ó Pai, cada ouvinte nesta hora passa a desejar, a entender as Escrituras, a estudar as Escrituras como nunca desejou antes. Ó Pai, cada nome que está no livro de oração vai de encontro, trazendo salvação, vai de encontro, ó Pai, dando vitória. A Tua perfeita vontade se cumpre na vida de cada nome que está registrado no caderno de oração. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço, ó meu Deus, por este período na Tua presença de palavra e de oração da madrugada, em nome de Jesus. Hoje é o último dia da campanha semanal. Tenha certeza que a vitória ela vai se manifestar na sua vida até domingo. Eu conheci um irmão
E ele dizia: pastor, eu nunca vou parar de orar na madrugada, porque eu começo a uma campanha, toda semana ele começava uma campanha, na segunda-feira. E ele falava: pastor, eu começo na segunda-feira a campanha da semana. Quando chega na quarta, o que eu estou buscando de Deus eu já recebi. Então eu profetizo na sua vida que o que você está buscando de Deus nessa semana, você vai receber até domingo uma confirmação de Deus. Deus vai se manifestar, confirmando que você está recebendo o que buscou nesta semana de oração. Uma ótima sexta-feira na sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.